Olá! Este é o segundo vídeo da série Desmontagem Fado. Fado foi o primeiro espetáculo do Teatro da Pedra e serviu como elemento central da pesquisa de mestrado do diretor Juliano Pereira. No vídeo anterior, falamos sobre o teatro nômade e a verdade na cena. Hoje, falaremos sobre a criação do espetáculo a partir da vivência dos atores. Não sei. Uma coisa estranha que eu não sei explicar. Eu não sei sobre o que o espetáculo fala. Tô sentindo um pouco medo. Eu acho... Às vezes estou ficando um pouco confusa e me perco, às vezes, nas próprias pesquisas. Às vezes eu vou para um lugar falando, mas eu acho que não é isso. Depois eu vou para outro e aí abre uma porção de porta e eu estou sem saber em qual porta puxar. E o que às vezes me dá uma angústia é como que a gente coloca isso na prática, como que a gente coloca para ficar claro. A sensação que eu tenho, assim, é muito diferente de tudo assim que eu já vivi, né? Para mim, esse processo está bem assim, bem profundo, mas bem sem saber assim, onde vai, o que caminho que a gente está seguindo. A gente também não tenho essa, assim, uma percepção, que caminho que a gente está indo com relação à linguagem de espetáculo. Isso eu não consegui perceber. A primeira obra estudada na montagem de Fado foi O Cadáver Vivo, do dramaturgo russo Lev Tolstói. Mas acontece que eu não queria mais ficar casada porque eu descobri que depois de um ano não era isso que eu queria. E eu tentei pedir pra você... A peça conta a história do casal Lisa e Fiedia, ambos infelizes em seu casamento. Fiedia quer ter uma vida livre junto aos ciganos, e Lisa gostaria de se casar novamente. Mas isso é quase impossível, já que, além do divórcio ser proibido por lei, a Igreja Ortodoxa Russa e suas famílias não permitiriam que isso acontecesse. Veja que beleza em diversas cores. Veja que beleza. Fiedia então simula um suicídio e passa a viver em outra cidade usando um pseudônimo. O ato de Fiedia lhes dá liberdade para buscarem seus projetos de felicidade. Depois de certo tempo, ele é descoberto e Lisa é considerada cúmplice e condenada à prisão na Sibéria. Fiedia, então, termina a peça cometendo suicídio para livrar a mulher da pena. Só queria da solidão das noites desesperançadas, queria ver sem enchentes, rios. Tolstói não permitiu que esta peça fosse encenada enquanto vivesse, pois foi inspirada em uma história real. Pegue as tuas plantas, ame as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. Tendo como ponto de partida essa história do Tolstói, de um casal que sofre interferência do Estado, da religião, da família, a gente pega a ideia da interferência e decide experimentar ela para a criação do nosso espetáculo. Então, Fado é criado assim, e essa experimentação se dá pela pesquisa de cada ator, cada atriz, dentro desse processo, vai trazer um tipo de interferência. A gente abre essa ideia da interferência, a interferência do tempo, a interferência do Estado no corpo, a interferência da justiça, a interferência, e aí vai pesquisando, inventando coisas, e vai experimentando tudo isso na sala de ensaio. E a partir de um processo de construção dessa dramaturgia ao longo do processo, a gente vai inventando esse texto de indas e vindas, ideias que os atores trazem e que a gente vai amarrando ao longo dessa construção. Nada fica de nada. Leis feitas, estátuas vivas. Nós somos corpos prontos para serem enterrados. Cadáveres que procriam. No meio que nasci,
Temos somente 3 possibilidades. Somente 3. A primeira é servir. Ganhar dinheiro e aumentar a indecência em que vivemos. Isso pra mim era revoltante. Vai ver que eu não conseguia agir dessa maneira. Mas o principal é que era revoltante. A segunda é acabar com a indecência. Mas para isso é preciso ser herói. Isso eu não sou. Ou a terceira. Esquecer. Cantar, beber, divertir. Foi o que eu fiz. Eu acho que a forma como eu fui criada me fez criar coisas na minha cabeça que eu acho que eu tenho que tentar moderar, mudar elas. Porque eu acho que eu deixei que as coisas fossem embutidas dentro de mim, não foi uma coisa que aconteceu no meu desenvolver. Eu fui meio que moldada para isso. A minha criação foi moldada para fazer. Você faz isso, 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 isso. E quando eu chego no mundo que eu tenho que é diferente, eu percebo que, bom, eu tenho que abrir minha cabeça. E às vezes eu me sinto meio aprisionada dentro de mim. E eu tenho que sair disso. Porque se eu não sair disso, eu não consigo desenvolver. É isso que eu percebo. Hoje eu vou para a universidade estudar matemática. Vou ser professora. Mas por que não, pai? Todo mundo vai para a universidade. Eu também quero poder ir para as aulas e aprender tantas coisas. O senhor não pode me privar disso, pai. Não pode! E aí minha mãe fez um álbum para mim, esse desde o nascimento até os dias atuais. A primeira coisa é batismo, aí depois teve a primeira comunhão, aí eu estava olhando ontem e disse, nossa, como que a gente tem fotos interessantes, que é de férias, que a gente brincadeira, assim, como que é muito essa infância, assim, como que é moldado pela família, pela religião, assim, como que é seguido por alguém que determinou que você ia seguir aquele caminho e foi. Eu queria saber qual a importância de arrumar o quarto todo dia, de almoçar sempre no mesmo horário, de ir na missa todo domingo e visitar uns parentes que eu nem conheço. Mãe, você tá aí? Eu queria te fazer uma pergunta. Você gosta de fazer boquete? E as fotos de religião é muito assim, muito sério, muito me comungando e aquilo gera coisas assim, que bom que vivia algumas coisas assim, bom que vivi em família, mas também como que eles me moldaram, né, para seguir o caminho que eles acharam que era certo para mim. E aí faz refletir sobre o passado e o que eu quero seguir, né, assim, como que eu sou, se eu sou o dono da minha vida mesmo, se eu sigo até hoje coisas que alguém falou que é certo e eu estou seguindo. Assim. Eu fico na dúvida se eu ainda, assim, essa coisa, será que eu estou pensando com o meu pensamento mesmo? Mas por que a gente não pode conversar sobre isso? Quer saber? Eu vou sumir dessa casa! Amanhã eu vou chegar bem. Silvio Galo, no seu livro Deleuze e Educação, desloca uns conceitos que Deleuze e Guattari apresentam no livro Kafka por uma literatura menor. Então, Silvio Galo vai falar de uma educação menor e um dos conceitos que ele apresenta é que o educador deve habitar a miséria dos seus alunos. E nós não estamos falando aqui de uma miséria econômica. A gente está falando ter a capacidade o desejo da gente coabitar essas trincheiras de enfrentamento e luta, entender as angústias de cada aluno, no caso do teatro. E nesse processo colaborativo, onde as pessoas trazem as suas ideias, falam de interferências e trazem como essas interferências ressoam nelas mesmas, e a gente conseguir coabitar, a gente conseguir se aproximar dessa pesquisa, desse momento da pessoa e tentar trazer isso para o texto, fazer junto com cada um dos atores esse movimento de trazer esses elementos para a peça. Eu acho que é muito importante. O espetáculo carrega todas essas vozes. Acho que mais do que isso,
ele possibilita, até como um processo educativo, esse processo de criação possibilita às vezes uma transformação, uma superação, pelo fato de uma reelaboração das ideias, dos sentimentos que cada um colocou nesse processo criativo. Isso é teatro, isso é arte, isso é educação, isso é criação e isso é muito legal. Nós vamos ser um só. Gosta das mesmas coisas, os mesmos livros, filmes, músicas. No dia do meu aniversário, ele vai me dar uma camisa verde. Eu prefiro azul. Mas ele vai falar que eu fico tão bonito nela que eu vou usar. Aos domingos vamos sair para jantar juntos. Só nós dois. Luz de velas, nossa música. Eu vou pedir um vinho suave. Ele seco. O processo de criação do espetáculo Fado foi muito importante na construção do que eu penso hoje, né? E na forma como eu interajo com o mundo. E também, além disso, também a forma como eu vejo o meu trabalho, tanto artístico quanto pedagógico. Porque dentro do processo de criação, a gente teve mergulhos muito íntimos, né? Que a gente se deparou com várias questões que eram nossas, que passavam pelo nosso corpo e que a gente talvez já tinha até refletido dessas questões em outros momentos, mas a gente não tinha analisado tão a fundo, tão na raiz do problema, né? E que poderia ser social, político, hereditário, histórico, né? Várias questões. Então eu tive a oportunidade de perceber e conhecer quais eram de fato as minhas pautas, quais eram as minhas questões, as questões que eu gostaria de falar, as questões que me incomodavam, que me traziam angústia, e trazer isso para um espetáculo, né? Então, estava havendo ali uma modificação na minha forma de ver e pensar. E também, além disso, eu conhecia as pautas dos meus colegas de cena, porque às vezes o que passavam nos corpos deles não era a mesma coisa que passava no meu corpo, né? Falar do processo do espetáculo Fado é falar de um mergulho, de uma entrega, de uma transformação de olhar imensa. A gente teve contato com vários textos, poemas, músicas, e eu destaco 2 que foram muito importantes para a construção do meu personagem. O primeiro foi Kafka, que foi muito instigante entrar nesse processo, nessa metamorfose, nesse labirinto de Kafka. E o outro foi Foucault, que foi uma pesquisa específica para o meu personagem, para o rapaz, que eu fiz várias leituras sobre a história da sexualidade, sobre tabus, fetiches e a interferência da sociedade no sexo das pessoas. E outro ponto, né, que eu destaco nesse processo é justamente esse estudo dessas interferências que a gente vive e a gente nem se dá conta, como o Estado, a família, a religião interferem nas nossas vidas, no nosso modo de pensar e de viver. Pai? Você está pensando que a vida é uma festa? Quando você vai ter responsabilidade? Casar com uma mulher decente? Quando? Um ódio que me destrói, o sangue corre. Eu quero ser um herói. Fado é um espetáculo que fala do desespero do homem, de ter que estar no mundo e de ter que lidar consigo mesmo, de ter que acordar todos os dias e se deparar com a miséria humana. Fala do cotidiano, da merda que é não ser livre, de estar preso a convenções e a imposições criadas antes do seu nascimento. Trata da tristeza de sabermos que não há liberdade plena, não há sociedade justa, não há saída, e, portanto, vivemos de ilusões e fugas. Eu deixei claro! Se a gente tivesse transado, hoje ele teria 4 anos! Moça, eu sou gay! Odeio! O espetáculo trata do humano em sua mais verdadeira essência, sem romantizar, sem idealizar, sem colocá-lo em papel de herói. É a vida. Seu trabalho! Trabalho! Você nem ao menos conseguiu publicar o seu livro! Fado é mais que uma constatação, é uma verdade inteira. Me sinto representada pelo espetáculo por todos esses motivos. Bichos escrotos, saiam dos esgotos! Bichos escrotos, venham em feita! Eu
Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, é só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. E fique atento para não perder o próximo vídeo, que será sobre a descoberta do mundo a partir do processo de criação. Então, até lá!